Olá, vamos retornar ao tema artigo científico e hoje vamos falar sobre figuras. Primeira coisa é saber quais são os tipos de figuras possíveis de você colocar no seu artigo. Existem basicamente três: fotografias, que são muitas vezes difíceis de descrever por conta do seu nível de detalhe, né? Desenhos, que é o número 2, desenhos e diagramas, que basicamente a maioria dos artigos tem algum desenho que descreve a ideia central. Inclui fluxogramas, diagramas de blocos, mapas e desenhos livres que mostram qual é a ideia principal do artigo. E o terceiro são gráficos, que normalmente são os gráficos que são apresentados na seção de resultados obtidos, de experimentos, né, e de coleta de dados após a ideia está sendo executada, né, está sendo já sendo realizada pelo pesquisador. Alguns desses tipos existem em determinadas áreas, em outras não. Por exemplo, fotografia, na minha área de pesquisa, nos meus artigos eu normalmente não utilizo, porque não é o caso. Mas, por exemplo, a área de processamento de imagem, na grande área de computação, a grande maioria dos artigos colocam fotografias que são utilizadas na transformação dessas imagens aplicando métodos diversos. Já gráficos também depende de em que estágio da sua pesquisa que a sua pesquisa está. Você pode já em estágios iniciais da sua pesquisa fazer um artigo sem a seção de avaliação, né? E nesse caso não tendo resultados concretos que sejam necessários gerar gráficos, né? Então esses gráficos podem ser gráfico de linha, gráfico de dispersão, de barras, de pizza, box plot e por aí vai. Então muitas vezes você tem que saber em que está, observar bem em que estágio da sua pesquisa está e que tipos de figuras você vai trabalhar, e aí você vai se aperfeiçoar em determinado tipo de desenho que a sua pesquisa usa mais. Agora vamos a alguns princípios. Primeiro princípio: toda figura deve ser autocontida, tal qual o parágrafo que eu falei da questão de ser autocontido, de haver uma coerência. Aqui na figura isso também se repete. Uma figura tem que ter todas as informações necessárias ao seu entendimento. Então, se você criar um fluxograma que existe setas de diferentes tipos no desenho, e você não explicar o porquê da diferença dessas setas no desenho em si, isso é um problema, tá? Então, o que eu normalmente sugiro para os colegas você tem que bater o olho na imagem, uma autoavaliação, no caso da sua imagem, da sua figura que você está desenhando. Bateu o olho e você entendeu, ou você entrega para um colega e o que você está entendendo dessa imagem, e se ele puder descrevê-la da maneira que você estava pensando, ótimo. Então você atingiu o objetivo de ter uma figura autocontida. Então esse é o primeiro princípio. Segundo princípio: decida, muita atenção na decisão. Se eu vou apresentar uma informação por uma figura, uma tabela ou texto. Claro que isso leva um certo tempo até você pegar a experiência, mas existe um direcionamento, tá, para essa decisão. Quanto menos figuras em imagem, normalmente é melhor. Então tem que ter um balanço aí. Como eu posso fazer a decisão entre figura e tabela? A figura, a princípio, as figuras são usadas para mostrar tendências e relações, tá? Então
Tendências e relações. Relações entre o quê? Então, se você vai apresentar uma proposta, então essa proposta possivelmente pode ser decomposta em pequenas partes. Então, você tem que descrever a relação entre essas partes. Então, por exemplo, o fluxograma, que é uma sequência de atividades. Quando é que eu vou usar tabela? Tabela é usado para enfatizar dados. Então, se você tiver dados, por isso que eu falei que normalmente é utilizada na seção de avaliação, que é onde você tem uma coleta de dados, aí você vai usar tabelas. E quando eu não vou usar nenhuma dessas duas e vou usar apenas texto, se você imaginar a informação que você quer passar e você não conseguir visualizar um desenho disso, ou em segundo lugar, se você conseguir imaginar esse desenho, mas esse desenho é extremamente simples, nesse caso não vale a pena fazer um desenho, ok? Terceiro princípio, use o menor número de figuras que deem suporte às suas conclusões. Ao mesmo tempo que eu digo, use figuras para passar a ideia que você quer transmitir ao leitor, isso tem que ter um contraponto, que o seu artigo pode se tornar excessivamente, pode haver muitas figuras e isso não causar uma boa impressão no leitor, tá? Porque fica parecendo que você está enchendo linguiça no seu artigo. Pode ser que você pegue uma imagem, né, um desenho, e você o decomponha para você explicar melhor, mas se essa decomposição ficar muito quebrada, talvez seja melhor você colocar em uma página apenas uma grande imagem. Então veja aí se vale a pena você decompor o seu desenho principal. Sobre o processo, ainda sobre o processo de desenhar uma imagem, uma coisa muito importante no início de escrever o artigo, como é que eu vou partir para escrever o meu artigo. Mesmo que você não saiba ainda como vai validar a ideia, mas é importante você ter já escrito algo para passar para colegas e seu orientador. O que eu faço normalmente é sempre partir de um desenho. Então imagino a proposta, imagino um desenho e vou desenhar. Passo um bom tempo mastigando aquele desenho, aperfeiçoando, alinhando para deixar o mais perfeito possível, tá? E quando tiver interessante, passando uma ideia coesa, eu pego esse desenho, jogo no LaTeX, jogo lá no meu documento e livremente eu vou fazer um brainstorming colocando as ideias, descrevendo aquela imagem textual. Depois eu formato, depois eu melhoro o texto, mas ao final desse processo, que é assim rápido, você já vai ter a sua proposta, o core pronto. Aí depois você vai detalhar melhor, talvez quebrar a imagem em pequenas partes e discutir com outros pesquisadores se aquilo faz sentido, está no caminho certo, tá? Então isso tem a ver com o quarto princípio de hoje, que é projete figuras que tenham forte apelo visual. Para você transmitir bem uma ideia através de um desenho, ele, além de ser autocontido, ele tem que ser bonito, ele tem que ter um equilíbrio, ter todos os componentes necessários e adequados, né? Então eu vou usar um círculo, eu vou usar um quadrado para um determinado componente, eu vou usar que padrão, por exemplo, descrever uma arquitetura de computadores, que padrão eu vou utilizar para transmitir essa ideia, e por aí vai. A ferramenta que eu utilizo para fazer desenho, que é o Corel, eu vou fazer vídeo depois sobre isso, mostrando na prática, é ótimo porque ela produz desenhos vetorizados. Existem outras ferramentas aí, tá? Mas eu uso o Corel. Produz imagens vetorizadas que você pode aproximar
do artigo, no caso fazer um zoom, que ele vai continuar tendo a mesma qualidade. Então, em hipótese alguma, coloque uma imagem no seu documento LaTeX, PNG ou JPG, tá? Você usa ou EPS ou um PDF, sua imagem vetorizada. Isso é muito importante para ver uma qualidade alta. Se ficar borrado, se ficar sem uma resolução ruim, isso vai prejudicar muito a qualidade do seu artigo. Então, apelo visual tem que ser qualidade alta. Quinto princípio: prepare as figuras com o leitor em mente. Na sua cabeça, a sua ideia está completamente entendível, mas você tem que se posicionar na posição de alguém que não sabe nada do seu trabalho, tá bem? Então você desenha e pensa, o que não está no desenho que eu tenho, por exemplo, que colocar na seção de background. Possivelmente você não coloca no desenho, mas descreve textualmente anteriormente de aparecer aquela imagem. E por último desses princípios, muita atenção com a legenda. A legenda é muito importante, porque ela dá uma descrição sucinta da imagem e normalmente o leitor vai olhar primeiro para a legenda e depois para a imagem. Tem essa tendência. Então é muito importante, porque você vai ter que partir de um título autocontido também, né? O quão curto, melhor, porém fazendo um balanço aí, nem curto demais, nem longo demais. Você tem que ter em mente que uma legenda é um título, não tem que ser um texto corrido para descrever cada componente do desenho, tá? Então é um título relativamente, tem que ser curto e descrever um título que resume a descrição da figura, o que aquela figura quer representar. Muitos artigos de baixa qualidade escrevem as palavras em caixa baixa, tá? Tudo em minúsculo, isso é muito feio. Prefira colocar seguindo o padrão Camel Case, porque as palavras ficam mais elegantes, tá? Então todas as palavras, no caso a maioria das palavras, com a primeira letra em maiúsculo. E por último, referência. Então, se a imagem não é sua, coloque a referência na legenda, no finalzinho da legenda ali, para a pessoa possivelmente ir no artigo de onde você tirou a legenda, tá? Desculpa, a figura. Agora eu vou mostrar 5 exemplos de gráficos, destacando aspectos bons e ruins deles, ok? Esse gráfico, a princípio, não apresenta problemas. Me perdoem, mas as imagens que eu vou apresentar têm um desfoque, e isso pode ser um grave problema em figuras em artigos científicos. E, bom, quais são as características de um bom gráfico? Primeiro, que cores utilizar em um gráfico. É sugerível usar preto e branco, simplesmente porque quando você for imprimir o trabalho em preto e branco, os detalhes devem ser facilmente visualizados. Algumas características aqui desse gráfico que a gente pode ver, que num gráfico de linha, é que as linhas são distinguíveis, né? Então tenho 3 linhas aqui e elas não estão sobrepostas. Neste ponto aqui eu tenho uma sobreposição, porém eu tenho uma diferenciação através de símbolos. Então tem esse símbolo bolinha preta, bolinha branca e esse quadrado. Então isso ajuda a diferenciar as linhas. A legenda interna aqui, ela está dentro da imagem, porém está em uma distância, né, equidistante das linhas. Então ele está distante aqui, ó, dos elementos do gráfico e não está atrapalhando a visualização. Essas marcações que chamamos de ticks,
está para o lado de fora, olha, e ele não tem uma grande quantidade de ticks, então isso é bom, porque não pode colocar muitos tracinhos aqui que vai ficar ruim de visualizar. O tamanho também da fonte está adequado, nem grande demais nem pequeno demais. A legenda dos eixos está fácil de visualizar. A unidade de medida está aqui, tanto desse quanto esse, tá? E a gente não tem uma linha ao redor aqui, ó. Normalmente você pode encontrar artigos que tenham essa linha do lado de fora, isso não é uma boa prática. Também não temos linhas horizontais nesse gráfico, que poderia atrapalhar muito a visualização, e nem linhas verticais, tá? Então esse é um bom gráfico aí para a gente iniciar. O segundo gráfico, gráfico de dispersão, temos poucos pontos aqui no gráfico, então eles estão facilmente visualizáveis. Nesse caso a fonte está um pouco menor, mas ainda fácil de visualizar, apresenta as mesmas características do anterior, né? E podemos classificar como um gráfico de boa qualidade. Agora vamos ao primeiro gráfico com problemas. Como eu falei anteriormente, a unidade de medida deve ser destacada. Então, quando é um gráfico não categórico, você tem que definir aqui a unidade de medida. Olha, ele não está apresentando, faltou. O grave problema aqui é a sobreposição de linhas. Apesar dele estar usando símbolos para diferenciar, existe a quantidade de linhas muito grande. E aqui no início existe uma bagunça que você não consegue identificar o padrão do gráfico, né? Padrões nesse gráfico que está muito bagunçado. Possivelmente você poderia talvez separar em mais de um gráfico, não sei se é o caso, mas não pode ficar assim, ok? Aqui você pode ver que tem linhas horizontais e verticais, né? Está adicionando ainda mais problemas na visualização da imagem. E ao redor aqui tem a linha que eu falei anteriormente, ó, do lado de fora, não é uma boa prática. Essa palavra aqui da grandeza de tempo, a primeira letra está minúscula, isso não é muito bom. Prefira colocar sempre em camel case. E é isso. Esse gráfico aqui, o primeiro problema aqui, ó, que a gente pode ver é o rótulo, né, da legenda está todo em caixa alta. Isso não é elegante. Existe também essa linha do lado de fora. A gente não tem as linhas horizontais e verticais internas. E o que a gente pode ver é que no eixo X, esses pontos aqui são categorias, são tipos de alguma coisa que estão associados a valores, tá? Neste caso, existe um problema aqui do tipo de gráfico utilizado, que esse gráfico de linha é usado para mostrar tendências, e o que se quer aqui, na verdade, é comparar valores. Então, qual é o gráfico melhor para se mostrar essa imagem? É um gráfico de barras, tá? Esse gráfico de barras aqui é mais adequado. Lembre-se que sempre que tiver dados categóricos, utilizar um gráfico de barras, ok? Então aqui você consegue comparar e talvez até você colocar a linha, mas as barras são muito importantes, ok? Então com isso a gente termina por hoje e até a próxima.